Bom dia a todos. Nós estamos iniciando a apresentação dos estudos de impacto ambiental e relatório de meio ambiente relativo ao terminal portuário Partudal. Esse estudo foi realizado ao longo de 2 anos por uma equipe técnica profissional, integrantes da Fundação de Pesquisas Florestais da Universidade Federal do Paraná e do ITTI, Instituto Tecnológico de Transportes e Infraestrutura. Meu nome é Eduardo Raton, sou engenheiro civil, formado na Universidade Federal do Paraná em 1978 e depois realizei cursos de mestrado, doutorado e pós-doutorado para complementar a nossa formação. Trabalho no setor há mais de 40 anos. A nossa equipe realizou esses estudos durante o ano de 2018 e 2019, foram 2 anos de árduos trabalhos de campo e também de laboratório, onde cumprimos com todas as exigências estabelecidas pelo termo de referência que foi elaborado pela SEMA, Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Mato Grosso. Essa equipe contou com aproximadamente 40 profissionais de diversas especialidades e profissões, e gostaria de citar aqui 2 estudos que realizamos alguns anos antes. Um finalizado em 2015, que foi o estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental da hidrovia do Rio Paraguai, que estudou-se então toda a extensão da hidrovia no trecho brasileiro, de 1.270 quilômetros, informando como resultado a viabilidade de implantação de terminais hidroviários, além daqueles que já existem no tramo brasileiro. E esse trabalho foi realizado para o DINIT e, na sequência, a ANTAC, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, também nos solicitou um outro estudo, que era um estudo mais amplo, envolvendo inclusive os aspectos da hidrovia nos outros 4 países integrantes do Acordo Internacional de Hidrovia: Bolívia, Argentina, Uruguai e Paraguai. Então, nesses estudos, nós vimos constatar a carência de terminais portuários no Brasil, uma vez que dos 110 terminais portuários entre privados e públicos existentes na hidrovia, poucos, em torno de 10, são situados no Brasil. Então isso demonstra a nossa carência e a necessidade de incentivar a implantação de terminais com viabilidade econômica no Brasil. Bom, o empreendimento por a sua própria localização no município de Cáceres pretende fomentar e ajudar ao desenvolvimento econômico do estado do Mato Grosso, mais especificamente da região sudoeste, que é a sua área principal de abrangência. Nós estamos situados nesse local de implantação, aproximadamente 70 quilômetros da cidade de Cáceres, vindo pela BR-070 e depois pela 174 até chegar ao local da futura implantação. Este local nós estudamos 3 alternativas, escolhemos a alternativa C porque favorecia dois aspectos ambientais fundamentais. Já a profundidade natural do rio no local de atracação da ordem de 1,90 m a 3 metros a qualquer época do ano, ou seja, da não necessidade de dragagens para a operação portuária. E a segunda, que a área já se encontra antropizada, ou seja, com a sua vegetação já suprimida em função de atividades pastoris que lá existem atualmente. Então, com isso, por ser uma área já antropizada, já sem vegetação, e por não termos necessidade de dragagem, esta área, portanto, apresentou melhores condições do que as demais do estudo de alternativas. Esta área possui 100 hectares, sendo utilizado 13 para a área de implantação e um acesso da ordem de 6 km até encontrar a BR-174. O terminal será implantado num período de 18 meses e que pretende empregar 60 trabalhadores durante a fase de construção e outros 300 diretos e indiretos durante a fase de operação. As cargas que pretendem ser movimentadas pelo empreendimento são, portanto, grãos e fertilizantes a granel, carga geral solta e cargas em contêineres. Portanto, o terminal será setorizado para abranger esses tipos de carga. Um primeiro terminal chamado terminal de grãos, que terá uma moega dupla móvel, silos para armazenagem dos grãos e posicionadas essas moegas em um cais de concreto suspenso sobre a área da APP. Essa área da APP, é importante dizer aqui nessa área chuleada, que ela já se encontra descaracterizada. Então, faz parte de um dos programas ambientais propostos a recuperação dessa mata e, portanto, manter o acesso
elevado sem interferência, recuperando essa vegetação da mata ciliar. As barcaças serão ancoradas em dolphins e flutuantes de apoio para as operações de carga e descarga. A outra parte do terminal contempla as cargas gerais, contêineres e fertilizantes, então é contígua ao terminal de grãos, e que também terá um berço de atracação formado por dolphins e flutuantes, e o acesso será realizado por uma passarela metálica sobre a vegetação que encontra-se mais preservada nessa região. Então aparece aqui na figura, tanto na direita quanto na esquerda em planta e na direita em elevação, mostrando a situação desta passarela. Outras construções administrativas e afins que são previstas para o suporte aos funcionários e caminhoneiros, para a subestação elétrica e gerador, para o tratamento de água e esgoto, para o sistema autônomo de combate de incêndio, que é muito importante para o Pantanal, uma sala de comando e um ponto para abastecimento das embarcações, uma vez que atende às exigências da ANP, e também não há um tanque de armazenagem, reduzindo os riscos de acidentes com derramamento de óleo ou mesmo de incêndio. O cronograma do empreendimento previsto, nós estamos agora no 3º ano, então, portanto, já houveram a fase de projetos e estudos ambientais. A implantação, quando autorizada, se dará no período de 2 anos para sua construção, e entrando na operação, portanto, em 3 fases. A primeira fase, estima-se que haverá uma movimentação de cargas da ordem de 1.250.000 toneladas ano e de cargas de retorno da ordem de 600.000 toneladas. Na fase 2, que seria após o 3º ano, 3.350.000 toneladas ano de cargas de expedição e retorno de 1.600.000 toneladas. E, por fim, na 3ª fase, a partir do 5º ano, consolidando aí numa sua capacidade de 5.250.000 toneladas ano de expedição e outras 2.500.000 toneladas de retorno. Quanto a amplitude do estudo ambiental, o termo de referência pedia que se estabelecesse uma área de estudo. Então, nós, dividindo para meio físico e biótico, primeiramente, se estabeleceu como área de estudo as subbacias que estão nessa figura, que são integrantes do Alto Paraguai. Então, isso perfaz uma área de 120.000 km², então, em torno do próprio terminal, algo como 400 quilômetros, um raio de 400 quilômetros em volta, perfazendo, portanto, uma ampla área para os estudos de meio físico e biótico. Para o meio socioeconômico, a divisão que se utiliza é a divisão municipal, territorial municipal, portanto, abrangendo os municípios integrantes da microrregião do Alto Pantanal, que são 4, Cáceres, Poconé, Curvilândia e Barão do Melgaço, além do município de Corumbá, que foi incluído, uma vez que se pretende, no empreendimento, fazer um circuito fechado ligando o terminal Paratudal até um outro porto no município de Corumbá. Eu passo agora então a palavra para o engenheiro Felipe Raton, que fará a explicação do meio físico e dos estudos realizados. Bom dia a todos, meu nome é Felipe Raton e eu vou apresentar agora o diagnóstico do meio físico. No meio físico foram estudados diversos compartimentos. Esses compartimentos seguiram metodologias já consagradas para estudos ambientais e foram detalhados nos documentos apresentados. Aqui, por uma questão de tempo, a gente vai passar rapidamente citando quais são esses compartimentos e explicar um pouco mais em detalhes a questão da hidrologia e dos levantamentos executados nessa área. Então foram diagnosticados o clima da região, a geomorfologia, a geologia, a geotecnia, os solos presentes na área de influência do empreendimento, a espeleologia, ou seja, as cavernas, as cavidades existentes na área de estudo, e a hidrologia, os recursos hídricos, que serão apresentados agora um pouco mais detalhadamente. Em relação à hidrologia, foram levantadas estações fluviométricas importantes presentes na área de estudo. Então, no total, foram analisadas 10 estações fluviométricas. Então, a partir dos seus dados históricos, tanto de vazões quanto de níveis d'água, foram elaborados os seus hidrogramas, que representa a variação anual das vazões que acontecem nessas seções transversais dos rios presentes na bacia do Rio Paraguai. Aqui eu destaco a estação de Descalvados, que é uma estação fluviométrica localizada a 6 km a jusante do terminal portuário Paratudal, que está representado na imagem por esse ponto em azul.
Nesta seção, o empreendimento tem uma área de drenagem de 46.200 km² e a extensão do rio Paraguai desse ponto até as suas nascentes é da ordem de 524 km. É importante destacar aqui ainda a multiplicidade de uso das águas na bacia do rio Paraguai, onde a gente observa uma grande quantidade de usuários que fazem uso dessas águas, sejam usos esses do tipo consultivo ou não consultivo. Então destacam-se atividades que são realizadas como a agropecuária, a própria geração hidrelétrica, a navegação, o turismo e a pesca. Então aqui ilustrando o hidrograma nessa estação de Descalvados, observa-se que o período de águas altas, onde temos vazões da ordem de 1.000 m³/s, acontece justamente coincidentemente com o verão e com o período chuvoso, nos meses de fevereiro e março, enquanto a estiagem acontece no inverno, que é o mês mais seco, nos meses de agosto e setembro, onde a gente observa vazões da ordem de 400 m³/s. Aqui é importante ainda destacar que, em função da complexidade do Pantanal, onde a gente tem planícies de inundação que armazenam água durante todo o ano, observa-se uma troca gradativa entre a água presente no canal de navegação, ou seja, na calha principal dos rios, seja o rio Paraguai e seus afluentes, como também nessas planícies. Então essas planícies acabam atuando amortecendo a vazão que acontece mais cedo nas regiões mais ao norte e retardando essa vazão, caracterizando então o escoamento lento dessas águas do rio Paraguai. Então o que se observa é que, por exemplo, na região de Cáceres, na estação de Cáceres, a gente tem vazões altas, o período de águas altas acontecendo em fevereiro e março, e mais a jusante, em Porto Murtinho, no tramo sul, a gente tem uma defasagem desse período de cheias da ordem de 3 a 4 meses. Então as vazões mais altas em Porto Murtinho vão acontecer próximas a julho. Em relação ao uso consultivo, foram identificados quais seriam os usos do terminal portuário Paratudal, ou seja, qual que seria a captação de água do rio Paraguai para a operação normal do terminal portuário em suas diversas fases, fase 1, fase 2 e fase 3. Então, esses consumos foram comparados em relação à vazão mínima que acontece no rio Paraguai nessa estação de Descalvados, que é a estação mais próxima ao empreendimento, e aqui estão apresentados os números, onde permite-se constatar que o consumo de água do rio Paraguai previsto pelo terminal portuário é da ordem de 1/1000º da vazão mínima média anual que acontece na estação de Descalvados, ou seja, é um volume bastante insignificante. E justamente baseando-se nisso, já foi solicitado à ANA a autorização para coleta e lançamento dessas águas no rio Paraguai, e a ANA já emitiu uma declaração de regularidade autorizando essa operação. Em relação à qualidade da água, foram realizadas análises de dados secundários referentes ao plano de recursos hídricos da Bacia do Paraguai, foram analisados dados geoespaciais de fontes públicas e de outras referências existentes na literatura. Além disso, foram realizadas 2 campanhas de campo, uma no período de chuvas, em janeiro de 2016, outra num período de seca, em agosto de 2018, e nessas 2 campanhas foram coletadas amostras de água basicamente em 4 pontos próximos ao empreendimento. Pontos a montante, nas imediações, a jusante e em corpos d'água contíguos ao empreendimento. Essas amostras foram analisadas em laboratórios e os resultados dessas amostras físico-químicas constataram que, para todos os parâmetros analisados, eles estão em conformidade com a classe 2 da Resolução CONAMA 357 de 2005. Ou seja, o rio Paraguai não apresenta contaminação da sua qualidade de água. É importante dizer que esses dados ainda poderão ser utilizados em programas futuros de monitoramento que serão necessários durante e após as obras. Então, com o objetivo de constatar a manutenção da qualidade das águas do rio Paraguai. Aqui a gente traz algumas imagens dessas campanhas de monitoramento que foram realizadas e vale destacar ainda a questão dos sedimentos presentes no leito do rio Paraguai. A administração hidroviária do rio Paraguai já faz o monitoramento desses materiais, desses sedimentos presentes no leito, e no âmbito da licença de operação número 18 de 1998, que foi emitida pelo IBAMA e que regula a dragagem de manutenção realizada na calha do rio Paraguai, processo esse que pode ser consultado no site do IBAMA, é um processo público.
Então, a partir desse monitoramento histórico que já vem sendo realizado e a partir dos relatórios que são disponibilizados, é possível constatar que não há contaminação dos sedimentos presentes no leito, sedimentos esses constituídos basicamente por areias. Então, não há contaminação desses sedimentos por substâncias químicas ou tóxicas, o que permite, então, a utilização dessa areia para a complementação dos aterros na região do terminal portuário Paratudal, onde pretende-se implantar o porto. Agora será apresentado o diagnóstico do meio biótico. Essa apresentação será feita pela bióloga Sandra Ramos. Bom dia a todos, eu sou Sandra Ramos e apresentarei sobre o diagnóstico do meio biótico. Lembrando que os itens estudados contemplam na íntegra o que foi solicitado no termo de referência para elaboração do EIA-RIMA do terminal portuário Paratudal. Entre os itens que serão apresentados, destaca-se então a caracterização do ecossistema, a flora e a fauna. Começando com as unidades de conservação, considerando um raio de 10 km no entorno do empreendimento, verificamos que ocorrem 2 unidades de conservação mais próximas do empreendimento, sendo a RPPN Jubran, que está localizada a aproximadamente 14 quilômetros do empreendimento, e a Estação Ecológica Tayamã, que está localizada a um pouco mais de 22 quilômetros do empreendimento, não sendo, portanto, nenhuma das duas influenciadas negativamente com a implantação do terminal. Sobre a caracterização da flora, então foram determinadas 74 parcelas, onde foi aplicado o método de área fixa. Essas parcelas possuem dimensões de 10 por 20, totalizando então 14.800 metros quadrados, onde foram identificados todos os indivíduos botânicos. Na imagem da esquerda, é possível visualizar a distribuição das parcelas, onde foram identificadas as espécies botânicas. Obtivemos, então, o registro de 50 famílias, distribuídas em 90 espécies vegetais, sendo que apenas o cedro encontra-se na lista de espécies ameaçadas de extinção. A área estimada para a supressão de vegetação corresponde a um total de 40 hectares, com uma volumetria de 2.000 metros cúbicos. Essa baixa volumetria, com relação ao tamanho da área, se deve ao fato do grau de antropização que a área já se encontra, como é possível visualizar, tanto na imagem da esquerda, quanto na imagem da direita. Para o diagnóstico da fauna, a fauna terrestre foi amostrada em 4 campanhas amostrais realizadas entre outubro de 2018 e maio de 2019. A fauna aquática também foi contemplada com 4 campanhas, entre agosto de 2018 e maio de 2019, respeitando assim a sazonalidade regional. Como resultado, tivemos o registro de 36 espécies de anfíbios e de 21 espécies de répteis. Com relação às aves terrestres, foram 271 espécies, sendo que algumas são consideradas adaptáveis a alterações ambientais. Sobre as aves aquáticas, foram registradas 39 espécies. Entre os mamíferos, foram 6 de pequeno porte e 21 espécies de médio e grande porte, totalizando assim 27 espécies. Com relação aos peixes, 132 espécies, sendo que 17 são de valor comercial. Lembrando que, com relação ao número das espécies de peixes registradas, esse número ele representa 58% do que é esperado para toda a bacia do Alto Paraguai. Com relação ao ictioplâncton, que contemplam ovos e larvas de peixes, foram identificadas 14 espécies, sendo algumas espécies sedentárias de curtas migrações e também espécies migradoras. Sobre o estoque pesqueiro, buscamos informações de dados secundários sobre o tema, entretanto, não encontramos informações recentes. Mas verificamos que, no período de 1994 a 1999, o desembarque pesqueiro foi de 1.415 toneladas por ano, em média, no Pantanal Sul,
sendo que desse total, 76% foi registrado por pescadores esportivos e 24% por pescadores profissionais artesanais. Em 2006, houve uma tentativa de implementar o sistema de controle e monitoramento de pesca no Mato Grosso para avaliar o desembarque pesqueiro do setor turístico. Entretanto, essa tentativa não obteve êxito devido à baixa adesão dos barcos pesqueiros. Matheus e Penha, em 2007, também publicaram um trabalho onde buscaram avaliar o estoque pesqueiro na bacia do rio Cuiabá e verificaram que o pintado e o jaú estavam bem conservados na época, enquanto que o caxara e o barbado já estavam em iminente ameaça de sobrepesca na bacia do rio Cuiabá. Os autores obtiveram esses dados no período de agosto a outubro de 2000 e março a outubro de 2001. Em 2017, Santos também publicou um trabalho que buscou avaliar a pressão da pesca no estoque pesqueiro no entorno da estação ecológica do Taiamã e também não obtiveram sucesso devido ao fato de que os pescadores, na época, não informaram a quantidade de peixes capturados por temporada de pesca. Dessa forma, identificamos que há uma lacuna no conhecimento com relação ao estoque pesqueiro na área do empreendimento. Entretanto, acreditamos que o programa de monitoramento de ictiofauna poderá vir a preencher essa lacuna com informações atuais sobre o tema. Com relação à entomofauna vetora, ou seja, insetos que podem transmitir algum tipo de doença, foram identificadas então 54 espécies, com predominância da família Culicidae, que é a família na qual se insere o Aedes aegypti. Avaliamos também as espécies ameaçadas de extinção e verificamos que na área de implantação do empreendimento ocorrem espécies que são consideradas ameaçadas de extinção em nível nacional. A maioria delas na categoria de vulnerável e apenas o arapaçu beija-flor na categoria de em perigo. Como conclusões do meio biótico, então, podemos concluir que os métodos aplicados eles foram suficientes para a caracterização do meio biótico, que apesar de um alto grau de antropização, a área ainda apresenta condições que favorecem a biodiversidade local, que isso fez com que o empreendedor tomasse o cuidado com as alternativas tecnológicas que impactem o mínimo possível a área, e entendemos que os programas de controle e de monitoramento durante a implantação e durante a operação do empreendimento contribuirão para a manutenção da qualidade ambiental da área onde será implantado o terminal portuário de Paratudal. Eu passo agora, então, para a engenheira Flávia Aline, que apresentará sobre o meio socioeconômico. Bom dia a todos, meu nome é Flávia Aline Weidzik e eu vou fazer as explicações dos estudos realizados para o meio socioeconômico. No meio socioeconômico foram abordados 4 temas: a dinâmica populacional, a dinâmica territorial, a dinâmica econômica e a dinâmica sociocultural. O estado do Mato Grosso é um grande produtor de soja. Ele representa aproximadamente 30% da safra nacional. Além disso, ele é um grande produtor de grãos e outras fibras. Com a implantação do terminal portuário Paratudal na região de Cáceres, novas oportunidades de emprego e renda surgirão. Atualmente, mais de 70% da população cacerense recebe apenas até 2 salários mínimos. E cerca de 8% da população, com os dados do IBGE 2010, encontravam-se desocupados, que é um índice acima da média nacional. Então, de alguma maneira positiva, o terminal irá contribuir para melhorar esse índice. Também sabe-se que os municípios da área de estudo, que são Barão de Melgaço, Poconé, Curvelândia, Cáceres e Corumbá, possuem seus PIBs basicamente amparados no setor terciário, que é o setor de serviços. Esse também é o principal setor que será impulsionado com a implantação do terminal, que gira basicamente em torno das atividades comerciais. Sobre a dinâmica sociocultural, em relação às comunidades tradicionais, foram identificadas cerca de 150 famílias de comunidades ribeirinhas, das quais possuem TAUS, que é o termo de autorização de uso sustentável. Também foi identificado que a comunidade mais próxima, chamada Estirão Comprido, ela está a aproximadamente 200 quilômetros do local de implantação do empreendimento, dessa forma não ocorrendo nenhuma interferência negativa nas comunidades tradicionais por parte do empreendimento.
Aqui no mapa é possível visualizar essa comunidade Estirão Comprido, no canto superior direito. E aqui a próxima comunidade menos distante do empreendimento é a Barra de São Lourenço, que está a mais de 270 quilômetros de distância. Ainda sobre dinâmica sociocultural, em relação às comunidades quilombolas e terras indígenas, foi identificada a comunidade de Campina de Pedra, localizada no município de Poconé, e com uma distância de aproximadamente 165 quilômetros do empreendimento, a qual, segundo a portaria interministerial número 60, não teria nenhuma interferência do empreendimento sobre essa comunidade. Da mesma forma, seguindo a mesma portaria para as terras indígenas e mantendo um limite de 10 quilômetros, também não tem nenhuma interferência por parte do empreendimento, como visualizado aqui no mapa. As 3 comunidades indígenas mais próximas, todas estão a 100 quilômetros ou mais de distância do empreendimento, que seria a Bacia do Guató, a Guatós e a Perigara. Sobre a atividade pesqueira, também foi tomada a devida atenção para identificar possíveis interferências da operação portuária nessa atividade. Alguns questionários já foram aplicados e outras conversas têm sido recorrentes para tentar sanar qualquer dúvidas possíveis e para tentar deixar tudo muito claro de uma maneira que todos possam utilizar o rio da forma mais positiva. Então, o que eu posso destacar aqui é que o terminal portuário para Tudal será implantado numa faixa de aproximadamente 300 metros do rio. Isso é insignificante comparado à dimensão do rio, à extensão do rio Paraguai. Então, pontualmente, a operação portuária não terá interferência na atividade pesqueira. Entretanto, alguns impactos cumulativos e sinérgicos, principalmente relacionados à navegação, poderão ocorrer principalmente no Rio Bracinho, e que serão abordados especificamente nesse capítulo. Já sobre o patrimônio histórico, cultural e arqueológico, foi realizada uma prospecção em toda a área de estudo, abrangendo a área de estudo do terminal portuário para Tudal, a qual foi identificado apenas um sítio arqueológico, chamado Sítio Arqueológico Pintada, que está localizado na área diretamente afetada do empreendimento. Entretanto, foi submetido ao IFAM tanto o relatório de avaliação de impacto ao patrimônio arqueológico, quanto o relatório de avaliação de impacto ao patrimônio imaterial, e ambos tiveram parecer favorável em relação à licença prévia. Para compreender um pouco melhor a opinião da população local e ter mais base mesmo de conhecimento para possíveis medidas necessárias, foi feita uma pesquisa de opinião pública, aplicada em 2 datas diferentes, uma no ano de 2018 e uma no ano de 2019. Foram entrevistadas ao todo 130 pessoas. Dessas, 63% já tinham conhecimento sobre a possibilidade da implantação de um terminal na região. Os entrevistados variavam de acordo com as profissões aqui apresentadas, como estudantes, agropecuários, empresários, pescadores, entre outros. Também foi questionado para o entrevistado se ele acreditava que a implantação de um porto na região iria contribuir de forma positiva para o desenvolvimento da região. 81% acredita que sim, que o empreendimento irá contribuir para a região. 10% acreditam que não, e apenas 9% se manifestaram como indiferentes. E eu passo a palavra agora para a engenheira Amanda, que irá fazer a apresentação dos impactos ambientais. Muito obrigada. Bom dia, meu nome é Amanda Galucci e eu vou apresentar a avaliação de impactos ambientais do terminal portuário para Tudal. Primeiramente, antes de fazer a avaliação de impactos, foi necessário realizar o diagnóstico com dados primários e secundários ao longo dos 2 anos de estudo do empreendimento. Os dados foram levantados tanto para o meio físico, biótico e socioeconômico, e além disso foram consideradas as principais atividades do empreendimento, e com isso foram levantados 35 impactos ambientais, tanto impactos positivos quanto negativos. Os impactos positivos foram 20 e se concentraram principalmente no meio socioeconômico ao longo da fase de operação, e são eles que justificam a implantação do empreendimento. Os impactos negativos eles se concentram principalmente ao longo da fase de implantação e acarretam em efeitos no meio físico e biótico. Para realizar a valoração dos impactos, foi definida uma metodologia de valoração, o FPR-DENIT, com base no método matricial. Essa metodologia ela já foi aplicada em diversos outros estudos de impacto ambiental e ela se dá com base no grau de impacto, que é definido por meio da significância multiplicada pela probabilidade.
A significância ela é dada com o somatório de diversos parâmetros, como a temporalidade, que pode ser imediata ou longa, a magnitude, que pode ser pequena, média e grande, a abrangência, que pode variar de limitada a uma microbacia até que ultrapassa uma área de uma bacia de primeira ordem, e a reversibilidade, que poderia ser reversível ou irreversível. E esses parâmetros somados e multiplicados pela probabilidade de ocorrência, que pode ser baixa, média a alta, elas definem o grau de impacto, que pode variar de uma nota de 4 a 42, e que essa nota implica numa valoração qualitativa entre fraco, moderado e impacto forte. Então, esse procedimento ele foi realizado para os 35 impactos diagnosticados. Colocando um exemplo, o impacto alteração da qualidade da água por suspensão de sedimentos, que é um impacto que ocorre na fase de implantação no meio físico, principalmente por conta das construções das estruturas de atracação, foi um impacto valorado com uma significância relativamente baixa, principalmente por conta da temporalidade ser imediata, da reversibilidade ser reversível, a abrangência ser limitada a uma microbacia e a magnitude ser valorada como baixa. E isso, por mais que a probabilidade seja alta, o impacto ele foi definido com um grau de impacto fraco, negativo. Trazendo outro exemplo, seria a geração de emprego em renda. Esses empregos eles podem ser diretos, indiretos e induzidos. E é um impacto que ocorre tanto na fase de operação quanto na fase de implantação. E aqui eu trago o exemplo da fase de operação do meio socioeconômico, um impacto com uma significância relativamente alta por conta da temporalidade ser longa. Por mais que é um impacto reversível, a abrangência ela ultrapassa a área de uma bacia de primeira ordem. E com a magnitude média e uma probabilidade de ocorrência alta, esse impacto ele foi valorado com um grau de impacto forte positivo. Então, esse procedimento ele foi realizado para todos os impactos e para fazer a verificação da viabilidade de implantação do empreendimento, foi verificado de acordo com a fase do empreendimento portuário. E para a fase de implantação, a média do grau de impacto dos impactos positivos foi valorada como moderada e dos impactos negativos como fraco. Então, visto que o empreendimento ele já é muito importante para a região ao longo da fase de implantação. Já para a operação portuária, os positivos eles foram valorados como forte, a média do grau de impacto, e os negativos fracos, então justificando a viabilidade de implantação do empreendimento. E por mais que o empreendimento seja viável, os positivos caracterizados como forte, a gente ainda encontra impactos negativos. E eles podem ser minimizados, os efeitos, por meio das medidas preventivas, mitigadoras e compensatórias, quando não possível prevenir nem mitigar. Também é possível definir algumas medidas potencializadoras, visando maximizar os efeitos positivos dos impactos. Colocando aqui um exemplo de como foram definidas essas medidas, a gente primeiro identificou a atividade, por exemplo, a atividade de operação portuária, e essa atividade ela acarreta em determinados impactos, como, por exemplo, o impacto de indução de processos erosivos nas áreas de atracação. E esse impacto, ele pode ser atenuado, porque é um impacto negativo, ele pode ser atenuado por meio de algumas medidas que foram citadas no estudo, como, por exemplo, implantar um projeto de drenagem, a proteção das margens, que seria uma medida adotada em projeto, que foi adotado, então, o enrocamento das margens e a medida de reflorestamento das áreas degradadas. E algumas medidas, elas são incorporadas também nos programas ambientais, como, por exemplo, essa última medida de reflorestamento das áreas degradadas, ela compõe como uma das medidas do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas, o PRAD. Portanto, foi determinada a valoração e as medidas para cada impacto. Colocando exemplos dos impactos mais significativos do empreendimento, o primeiro que eu vou citar seria a alteração da qualidade da água por suspensão de sedimentos, que é um impacto que ocorre na fase de implantação, valorado como fraco, e como medida foi citado o monitoramento da qualidade da água para verificar, então, a quantidade de sedimentos suspensos ao longo da fase de implantação.
A alteração da qualidade do ar por emissão de gases poluentes e material particulado, ele é um impacto da implantação e operação valorado como fraco e como medida tem-se a aumentação das áreas de movimentação de maquinários, então ao longo da construção civil, e a utilização de EPIs pelos trabalhadores. Aumento dos níveis de ruídos também se tem a utilização dos EPIs e o controle da velocidade dos veículos e equipamentos. Interferência em patrimônio arqueológico é um impacto que ocorre na implantação, valorado como moderado negativo, e se tem como medidas o resgate do patrimônio na área diretamente afetada, que é o patrimônio de pintada, e a disponibilidade dos conhecimentos adquiridos por meio desse patrimônio para a comunidade ter o reconhecimento histórico-cultural. A perda da cobertura vegetal e descaracterização da paisagem é um impacto que ocorre na implantação, e para ela foi previsto realizar acompanhamento de supressão vegetal, o reflorestamento das áreas degradadas e realizar o plantio compensatório. O impacto de dispersão da biota aquática é um impacto que ocorre na implantação e na operação, e como medidas tem-se o monitoramento da biota, o monitoramento da qualidade da água e a realização das obras de implantação fora do período reprodutivo das espécies. A dispersão da fauna terrestre e avifauna, se tem como medida realizar o acompanhamento da supressão. E o impacto acidentes com trabalhadores do porto, que pode ser tanto na implantação como na operação, tem como medidas, então, garantir as condições sanitárias adequadas para os trabalhadores e criar uma comissão interna de prevenção a acidentes, a CIPA. Impactos no meio socioeconômico são os impactos, em suma maioria, positivos, e como medidas, então, potencializadoras, são apresentados alguns exemplos, como, por exemplo, o impacto incentivo à economia local, que ocorre tanto na implantação quanto na operação. Tem-se como medidas priorizar a contratação de trabalhadores e fornecedores locais e priorizar a compra de materiais e insumos no comércio local. Impacto a atração de atividades comerciais relacionadas ao empreendimento portuário tem-se como medida potencializadora promover a ampla divulgação do empreendimento, então maximizando a quantidade de pessoas que vão ser atraídas pelo empreendimento portuário. Portanto, com base nos impactos, foi possível redefinir as áreas de influência. Então, lembrando que foram definidas áreas de estudos para fazer os levantamentos do meio físico, biótico e socioeconômico, levantamento de dado primário e secundário, e as áreas de influência, agora, elas são definidas com base nos impactos. Então, a área diretamente afetada, ela corresponde à área propriamente dita de construção do empreendimento. E a área de influência direta seria a área sujeita aos efeitos diretos, tanto da implantação quanto da operação. A área de influência indireta é aquela área sujeita aos efeitos indiretos do impacto. Para o meio físico, então, a área de influência direta, ela corresponde à área diretamente afetada, principalmente por conta que os impactos do meio físico, eles são majoritariamente decorrentes da fase de construção, implantação. E a área de influência indireta, ela corresponde a um buffer de 5 km. Então, o buffer seria um raio ali a partir da ADA, da área diretamente afetada, de cada ponto da ADA. E ela é definida como um raio de 5 km por conta dos impactos que envolvem a qualidade da água e a qualidade do ar. Para o meio biótico, então, a área de influência direta foi definida como um buffer de 2 km a partir da ADA, principalmente por conta dos impactos de supressão de vegetação e dispersão da biota, e a área de influência indireta um buffer de 5 km, principalmente por conta ali dos demais impactos que foram diagnosticados. Correspondente ao meio socioeconômico, a área diretamente afetada também é igual à área de implantação, por conta dos impactos decorrentes dos acidentes com os trabalhadores, tanto da implantação quanto da operação portuária. E a área de influência direta seria o município de Cáceres, principalmente por conta que a maior parte dos empregos indiretos induzidos serão gerados nessa região e, portanto, uma maior dinamização econômica. E a área de influência indireta corresponde à micro-região do Alto Pantanal, Mas-Corumbá, principalmente por conta da instituição de uma nova rota logística e do escoamento de cargas.
Também foi realizada análise de risco do empreendimento. A análise de risco ela é incorporada no Programa de Monitoramento de Risco e, para esse caso, ela foi definida com base numa metodologia norte-americana amplamente já utilizada em diversos estudos. E essa metodologia ela corresponde na definição do risco como sendo o produto entre a frequência e a severidade. A frequência ela pode ser caracterizada como frequente, pouco frequente, provável e remota, com as suas respectivas notas, e a severidade como desprezível, marginal, crítica, chegando até catastrófica, também com as suas correspondentes notas. Então, fazendo uma análise de cenários do empreendimento, os possíveis cenários foram identificados 39 possíveis riscos, tanto para a implantação quanto para a operação portuária. E esses riscos eles foram caracterizados em uma maioria como médio, principalmente porque variaram de uma frequência provável a pouco provável e uma severidade marginal a crítica. Além disso, foram definidos os programas ambientais. Então, esses são os programas mínimos a serem incorporados num plano básico ambiental. E citando alguns, seria o Programa de Educação Ambiental, o Programa de Comunicação Social, Programa de Monitoramento dos Recursos Hídricos e Programa de Proteção à Fauna. Ao total, foram listados 10 programas que contêm alguns subprogramas, tanto programas para implantação quanto programas para operação. Além disso, foi calculado a compensação ambiental. Então, a compensação ambiental ela é um instrumento monetário a ser compensado esses impactos. E ele foi calcular, a compensação ambiental foi calculada por meio do decreto número 2.594, que é um decreto estadual, com base, então, no CA, que seria o valor de compensação ambiental, multiplicado pelo VR, que é o somatório dos investimentos necessários para viabilizar o empreendimento. E o CA, então, ele é definido por meio do grau de impacto, que foi calculado como 0,15% para o empreendimento, principalmente por conta do empreendimento estar inserido na região ali do Pantanal, que tem uma biodiversidade grande, mas em compensação não interferirá em unidade de conservação e a maioria dos impactos eles são temporalidade imediata. Então essa taxa ela pode variar de 0 a 0,5 e ela foi definida nesse valor de 0,15%. Agora eu agradeço a atenção de todos e passo a palavra para o engenheiro Lucas Monteiro de Udey para apresentar a análise integrada do empreendimento. Bom dia a todos. Sou Lucas Monteiro de Udey, engenheiro civil e também faço parte da equipe técnica de elaboração do estudo de impacto ambiental do terminal portuário de Paratudal. Dando continuidade a esta apresentação, passarei agora à análise dos impactos cumulativos e sinérgicos. Até o presente momento, o objeto principal deste estudo foi o terminal portuário de Paratudal. Todavia, devemos levar em consideração que este terminal está inserido dentro de um ambiente macro, que é justamente o Pantanal Mato-Grossense. Portanto, é preciso que seja realizada uma análise ambiental estratégica, considerando as interações cumulativas e sinérgicas de diversos empreendimentos no Pantanal Mato-Grossense. Esse tipo de análise é fundamental para conseguir subsidiar a concessão de licenciamento de futuros empreendimentos, não apenas portuários, mas de diversas atividades no Pantanal Mato-Grossense. Então, passando agora para o que foi determinado no termo de referência em relação a esse item, diz respeito ao seguinte: avaliar cenários dos empreendimentos localizados na bacia hidrográfica do Alto Paraguai sob alguns aspectos. Esses cenários, conforme definido no termo de referência, são os seguintes: um cenário atual, considerando atividades e empreendimentos que atualmente operam nesta área; um cenário de médio prazo, considerando 10 anos após o cenário atual; e um cenário de longo prazo, considerando 15 anos após o cenário de médio prazo ou 25 anos do cenário atual. Os aspectos a serem considerados são os seguintes: primeiro, os efeitos cumulativos e sinérgicos sobre os recursos naturais das populações humanas. Segundo, a indicação de conflitos entre os diferentes usos do solo e dos recursos hídricos da bacia hidrográfica do Alto Paraguai, ou seja, do Pantanal Mato-Grossense.
E terceiro, definir as diretrizes para a implantação e operação do empreendimento, visando reduzir os riscos e incertezas para o desenvolvimento socioambiental da bacia. Conforme eu havia mencionado, agora a nossa área de estudo compreende toda a bacia hidrográfica do Alto Paraguai, que é onde está localizado justamente o Pantanal Mato Grossense. Passarei agora para apresentar a metodologia que foi adotada dentro da análise dos impactos cumulativos e sinérgicos, para depois proceder com a apresentação dos principais resultados. Então, primeiro, foi realizada uma caracterização dessa bacia hidrográfica, considerando principalmente os seguintes aspectos: unidades de conservação, áreas prioritárias de conservação da biodiversidade, questões socioeconômicas como a existência de comunidades tradicionais, dentre outros aspectos. Após isso, foi feita a caracterização dos empreendimentos em operação e planejados dentro da bacia hidrográfica do Alto Paraguai. Quais foram os empreendimentos analisados? Foram eles os empreendimentos hidrelétricos, os empreendimentos portuários, os empreendimentos de mineração, a atividade agropecuária e a atividade de navegação. Ressaltando novamente, o objetivo da análise dos impactos cumulativos e sinérgicos é averiguar como todas essas atividades podem ou não interagir entre si de forma cumulativa e sinérgica. Após a caracterização das atividades, foi feita a determinação das áreas de influência para cada atividade. Como foi feita essa determinação? Considerando justamente a localização onde cada atividade é exercida. Após a identificação das áreas de influência, foram identificadas as áreas frágeis, que foram feitas da seguinte forma. Para cada área de influência identificada, foi analisada onde essas áreas de influência interceptavam unidades de conservação, áreas prioritárias da conservação da biodiversidade classificadas como extremamente altas e áreas de alta susceptibilidade à erosão. Com a identificação das áreas frágeis, foi possível, então, identificar e hierarquizar os principais indicadores ambientais que existem presentes na bacia hidrográfica do Alto Paraguai. E após isso, foi possível fazer as simulações dos cenários temporais nesta região, com o objetivo de averiguar quais seriam as principais áreas que precisa ser tomado um cuidado maior quando for feito o licenciamento de novos empreendimentos. Passando então agora para os principais resultados obtidos. Primeiro, as atividades mais representativas hoje na bacia hidrográfica do Alto Paraguai são os empreendimentos hidrelétricos e a atividade agropecuária. Em relação à atividade de mineração, é preciso considerar que essa é que possui o maior potencial de expansão. Por quê? Porque considerando o cenário de longo prazo para a atividade de mineração, constata-se que, atualmente, é apenas explorado 4,5% desta área prospectada para o cenário de longo prazo. Ou seja, a atividade de mineração é a atividade que possui o maior potencial de expansão. Num sentido completamente oposto, encontra-se a atividade agropecuária. Por quê? Atualmente, a atividade agropecuária é explorada numa área de aproximadamente 35% da bacia hidrográfica do Alto Paraguai. Num cenário de longo prazo, é esperado que essa expansão da atividade agropecuária atinja, no máximo, 39% da bacia, ou seja, uma expansão de cerca de 4%. Portanto, é a atividade que tende a ter a expansão menos significativa. E por fim, a partir das simulações dos cenários, foi possível identificar 3 áreas frágeis. Quais seriam elas? A primeira, entre o rio Jauru e o rio Cabaçal. A segunda, entre o rio Sepotuba e a cabeceira do rio Paraguai. E a terceira é entre o rio São Lourenço e o rio Itiquira. Nessas 3 regiões, por existir a influência cumulativa e sinérgica de diversas atividades diferentes, é indicado que se tenha um cuidado maior quando for feito o licenciamento de novas atividades nessas 3 áreas. Passando agora para possíveis conflitos analisados dentro dos impactos cumulativos e sinérgicos com o empreendimento do terminal portuário de Paratudal.
Primeiramente, o primeiro ponto que se observa é que as dimensões do terminal portuário de Paratudal são mínimas quando comparadas com a área de abrangência definida para esse estudo. Ou seja, a área que ocupará o terminal portuário de Paratudal ela é muito pequena quando comparada com a grandiosidade do Pantanal Mato-Grossense e da bacia hidrográfica do Alto Paraguai. Segundo, o terminal portuário de Paratudal possui influência principalmente nos aspectos socioeconômicos da atividade da agropecuária. Por que isso? Porque com a operação de Paratudal haverá a viabilização de uma nova rota logística para o escoamento da produção agrícola. O que isso significa? Significa que nas áreas adjacentes ao terminal portuário de Paratudal, que hoje são utilizadas para a pecuária, poderão ter convertida a sua utilização para a agricultura. E por fim, nessa análise inicial, constata-se que inexiste qualquer conflito relacionado às atividades do empreendimento Paratudal com empreendimentos hidrelétricos ou de mineração. Como podemos chegar a esse tipo de conclusão? Analisando os seguintes mapas. Primeiro, em relação aos empreendimentos hidrelétricos, observem bem que o terminal portuário de Paratudal está localizado a cerca de 170 quilômetros do empreendimento hidrelétrico mais próximo. Percebam também que os empreendimentos hidrelétricos se desenvolvem em uma região que encontra-se bem distante de onde está o terminal portuário de Paratudal. Portanto, que não é esperada nenhum impacto cumulativo e sinérgico de empreendimentos hidrelétricos com o empreendimento portuário. Em relação à mineração, observem também que a jazida mais próxima está localizada a cerca de 50 quilômetros de Paratudal. Percebam também que os principais atividades de mineração se desenvolvem aqui, ao longo do rio Cuiabá, também bem distante de onde está prevista a localização de Paratudal. Dando continuidade em relação aos possíveis conflitos com o empreendimento, percebe-se que, na verdade, o que existe mesmo e que não pode ser ignorado em nenhuma hipótese é que há sim uma sinergia entre o empreendimento portuário e a atividade de navegação. Como é que essa sinergia deve ser analisada? Ela deve ser analisada considerando as principais fragilidades que existem em relação à atividade de navegação. Neste contexto, as principais fragilidades correspondem justamente aos passos críticos que existem no Rio Paraguai. Dentro do segmento navegável do Rio Paraguai, existem ao todo 17 passos críticos. A localização geográfica do terminal portuário de Paratudal, por si só, já elimina 11 destes 17 passos críticos. O que significa que, a jusante de Paratudal, existem somente 6 passos críticos, os quais, com certeza, devem ser considerados quando for realizada a atividade de navegação. Em relação a este tramo localizado a jusante de Paratudal, é preciso dar um destaque especial ao Rio Bracinho, pois este, sem nenhuma sombra de dúvida, representa o ponto de maior fragilidade para a navegação nessa região. Então, qual é a pergunta que deve ser respondida a partir desse estudo de análise de impactos cumulativos e sinérgicos? Dentro do nosso contexto desse empreendimento, a principal pergunta é a seguinte: como promover uma navegação segura e que respeite o ambiente natural único do Rio Paraguai e do Pantanal Mato-Grossense? A resposta é dimensionando os comboios para que estes se adaptem às características do Rio Paraguai. Quais seriam essas características que precisam ser consideradas? Bom, primeiro, a profundidade dos comboios deve respeitar a profundidade de dragagem realizada pela AREPAR e licenciada desde 1998. Ou seja, já existe um licenciamento ambiental de dragagem que foi concedido em 1998. Com este licenciamento ambiental de dragagem, significa que a hidrovia é navegável considerando os parâmetros técnicos da dragagem realizada pela AREPAR. Além disso, é preciso considerar que, em alguns segmentos,
O Rio Paraguai é bastante estreito e possui raios de curvatura bastante apertados. Para tanto, a navegação dos comboios deve ser executada segundo critérios técnicos estabelecidos em um estudo de manobrabilidade. Esse estudo de manobrabilidade, ele se presta principalmente para atender ao segmento do Rio Bracinho. Como havia mencionado anteriormente, o Rio Bracinho, onde está localizada a ESSEC do Tayamã, representa o ponto de maior fragilidade para a navegação. Portanto, devido a esse motivo, o empreendedor solicitou que fosse executado um estudo técnico de manobrabilidade, o qual será apresentado posteriormente. Alguns aspectos interessantes que são considerados nesse estudo técnico de manobrabilidade é, por exemplo, como vai ocorrer a passagem entre embarcações que se encontram nesse segmento do Rio Bracinho. É algo que poderá acontecer, por exemplo, com as embarcações de pesca. Poderá acontecer em que um determinado comboio esteja atravessando o Rio Bracinho e outra embarcação que está realizando a pesca esteja retornando por esse mesmo segmento. O que deverá acontecer? Esse estudo técnico define parâmetros de como deverá ser executada este cruzamento entre os comboios e as embarcações de pesca. Ou seja, esse estudo técnico fornecerá bases para conseguir regulamentar o trânsito de embarcações dentro da hidrovia, de uma forma que todos possam utilizar o Rio Paraguai de maneira democrática. Dessa forma, a regulamentação da navegação no Rio Paraguai será fundamental para garantir a coexistência das diversas atividades que fazem uso do Rio Paraguai, proporcionando uma navegação democrática e segura pelo Rio Paraguai. É para isso que existe uma avaliação ambiental estratégica, para se identificar os pontos de maior fragilidade e adotar soluções técnicas e que sejam efetivas para conseguir tanto garantir que a navegação seja segura, quanto garantir que todas as atividades possam coexistir. Portanto, para fins de conclusão dessa análise de impactos cumulativos e sinérgicos, são identificadas as principais áreas frágeis do empreendimento e apresentadas as soluções propostas. A primeira área frágil são justamente as regiões de área de preservação permanente. Ora, quando se instala um empreendimento portuário, evidentemente que esse empreendimento acaba ocupando as áreas de preservação permanente. Todavia, o empreendedor propõe a adoção de passarelas suspensas sobre essas áreas de APP. A adoção de passarelas suspensas minimizará enormemente a influência sobre áreas de APP. Uma outra área frágil pode ser considerada a margem do rio, que será utilizada para a atracação de embarcações. Em relação a esta área frágil, a localização geográfica de Paratudal também desempenha um papel fundamental, haja vista que a escavação natural do rio permitirá a implantação dos dolphins de atracação sem a necessidade de dragagens adicionais. E por fim, uma última área frágil é justamente o corpo hídrico utilizado para a navegação, em especial o Rio Bracinho, como havia mencionado anteriormente. Para esta área frágil, o empreendedor propõe a adoção de uma rota logística em circuito fechado, operado por frota própria e navegando segundo um estudo técnico de manobrabilidade. Agora, passarei a palavra para o professor Eduardo Raton, que apresentará as principais conclusões do EIA-RIMA, para que, após essas conclusões, seja então apresentado o estudo técnico de manobrabilidade. Muito obrigado. Finalmente, então, apresentaremos aqui as conclusões sobre a viabilidade técnica do empreendimento terminal portuário Paratudal. Esta viabilidade passa por diversos estudos, como foram apresentados, e nos permitem chegar às seguintes conclusões. Primeiro, da possibilidade de potencializar o desenvolvimento econômico do Estado de Mato Grosso através da implantação deste empreendimento. Segundo, do incentivo à navegação
para o transporte de cargas, que irá propiciar uma redução do custo de transportes, que é muito importante para os produtores, e principalmente para a redução dos acidentes nas rodovias. A grande amplitude do levantamento de dados primários e secundários, ou seja, de pesquisas em campo e também em laboratório, que nos permitiram então estudar todas as interveniências que este empreendimento trará para o meio ambiente. Na análise de impactos ambientais que foi apresentada, nós fizemos então uma ampla avaliação e valoração dos impactos ambientais, que nos permitiu entender que os impactos positivos superam aos negativos. Ainda, os programas ambientais de monitoramento e controle propostos para as fases de construção ou implantação e de operação do terminal permitem um contínuo monitoramento dos aspectos ambientais, garantindo, portanto, uma sustentabilidade do empreendimento. E, por fim, a grande importância dessa participação popular através da comunidade, que aqui nos ouve, assiste, e que passaremos logo em seguida para a fase de perguntas, onde eles poderão se manifestar e dirimir as suas dúvidas. Antes de concluir a nossa exposição, nós queremos também apresentar um estudo complementar que o empreendedor realizou quanto à navegação e sua sustentabilidade, através de técnicas modernas que se propõem para a navegação a partir desse terminal. Uma vez encerrada a apresentação desse estudo de impacto ambiental, que é objeto de licenciamento ambiental conduzido pela SEMA do Mato Grosso, passamos então agora à apresentação de um segundo estudo, um estudo complementar que foi contratado pelo empreendedor e que foi desenvolvido pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, IPT. Esse estudo complementar é intitulado Dimensionamento de Processo Ambientalmente Sustentável para o Transporte de Cargas no Tramo Norte do Rio Paraguai. Esse estudo ele foi coordenado pelo Dr. Carlos Padovese e ele tem como base um conceito que ele estudou na sua tese de doutorado no ano de 2003, que é o conceito de embarcações adaptados à via. Então esse conceito foi utilizado no caso do Rio Paraguai com o objetivo de se avaliar e determinar quais seriam as embarcações que poderiam navegar no Rio Paraguai em condições naturais da hidrovia. Então, dentro de uma visão geral da navegação fluvial e a partir de preocupações que estão ilustradas nesse tripé, ou seja, de menor interferência possível no meio ambiente, de maior eficiência no transporte de cargas e de maior segurança na navegação, foram avaliadas e determinadas quais as embarcações poderiam navegar na via fluvial com a mínima necessidade de obras e interferência no curso d'água. A base técnica para a elaboração desse estudo constitui-se basicamente nesses três itens. Então, inicialmente foram realizadas viagens de reconhecimento e avaliação dos trechos críticos de interesse para a navegação. Então, nessas viagens foram identificados os principais passos críticos, que são os passos, as localidades ao longo da hidrovia onde existem restrições para a navegação, sejam restrições de profundidades, de estreitamento ou inclusive de raios de curvatura muito acentuados. Numa segunda etapa foram realizados ensaios com modelos de comboios em escala reduzida no tanque de provas do IPT e com base nos resultados desses ensaios em modelo reduzido foram realizadas simulações de manobras dos comboios de diferentes alternativas e composições de comboios em um modelo numérico computacional que foi calibrado e aferido então com esses dados de resistência ao avanço, resistência hidrodinâmica obtidos desses ensaios prévios realizados no tanque de provas do IPT. Então, nessas viagens de reconhecimento foram identificados todos os pontos críticos ao longo de toda a hidrovia, no caso do trecho em estudo, ou seja, desde Paratudal até o terminal portuário Porto Paraíso, localizado no distrito de Porto Esperança, no município de Corumbá. Esse trecho apresenta 670 km de extensão e notou-se que o trecho mais crítico da hidrovia acontece mais ao norte, principalmente na região onde existe o rio Bracinho. Nessa localidade a gente observa uma sinuosidade bastante grande do rio Paraguai, o que dificulta a navegação e a presença de muitas curvas e curvas muito fechadas, com raios bastante pequenos. Então tudo isso foi considerado ao se avaliar quais seriam as composições mais adequadas para se navegar na hidrovia. Em função disso e das diferentes características do rio Paraguai
à medida que você caminha para Jusante, ou seja, mais para o sul, nessa hidrovia, foi realizada uma divisão desse maior trecho de 670 km em 3 subtrechos menores, nomeados aqui de trecho 1, localizado mais ao norte, onde o rio apresenta uma grande sinuosidade, conforme já dito. Abaixo desse trecho, o trecho 2, e por fim o trecho 3, onde o rio já é mais caudaloso, ou seja, após a confluência com o rio Cuiabá, as vazões que acontecem na calha principal são maiores e o rio ele assume larguras bastante superiores, facilitando então a navegação. Então com isso a gente identificou que o trecho 1 seria o trecho mais crítico à navegação. Em função disso, foram então propostos comboios diferentes para cada um desses 3 trechos, sendo que o trecho 1 seria formado por um comboio com essas características apresentadas nas tabelas da direita. Então no trecho 1 a gente teria um comboio formado por 3 barcaças, no trecho 2 um comboio formado por 6 barcaças e no trecho 3 um comboio formado por 12 barcaças. É importante aqui destacar que a boca, ou seja, a largura desses comboios manteve-se a mesma para todos os trechos, ou seja, uma boca de 32 metros, e que o que varia de uma composição para outra é justamente o comprimento dessas composições. Então no trecho mais crítico, o trecho 1, a gente teria um comboio com 80 metros de comprimento, enquanto no trecho de maior facilidade da navegação, que seria o trecho 3, a gente tem comboios com 265 metros de comprimento. Destaca-se ainda que, em função das menores composições no trecho 1, estão previstos empurradores com menor potência, no caso empurradores com 1200 HP, que a gente denominou empurradores E1. No trecho 2 e 3, uma vez que essas composições são maiores, serão necessários empurradores de maior potência, com potência de 3200 HP. Então essas diferentes configurações de comboio, inclusive com barcaças de 2 tipos, barcaças do tipo box e do tipo rack, foram realizados esses ensaios no tanque de provas do IPT, e com isso foram obtidas informações referentes à resistência ao avanço dessas composições em função dos efeitos hidrodinâmicos que acontecem na calha do rio, e também ensaios de manobrabilidade dos comboios. Isso para verificar a capacidade de giro e a capacidade de realização das curvas, principalmente nos trechos críticos. Então aqui a gente ilustra, para o caso do trecho 1, ou seja, um comboio formado por 3 barcaças, quais seriam as forças que estão atuantes sobre esse comboio, né, em função da sua propulsão e da atuação dos lemes, e qual que seria a sua capacidade de giro, aqui representado pelo parâmetro momento de giro. Então aqui, considerando os hélices de bombordo e de boreste, e considerando-se a sustentação dos lemes, as forças que atuam no comboio gerariam um momento de giro, ou seja, uma capacidade de realização de curva, da ordem de 182 toneladas forças-metro. O que se observou, porém, é que em alguns pontos, principalmente no Rio Bracinho, em função de curvas bastante fechadas, esse momento de giro não era suficiente para a realização dessas curvas com segurança. Em função disso, buscou-se então alternativas tecnológicas com o objetivo de garantir maior manobrabilidade para essas composições. Então, nesse sentido, foi proposto a adoção de um empurrador de proa chamado de ball boat, empurrador esse com uma potência de 300 HP, que fica acoplado então na proa da embarcação, ou seja, à frente desse comboio, e que vai atuar imprimindo forças laterais ao comboio, tanto para bombordo quanto para boreste. Essas forças então elas incrementam o momento de giro, a capacidade de giro da composição como um todo, trazendo um ganho de 50% nesse momento de giro. Então o momento que antes era de 182 toneladas passa-se então a ser 274 toneladas. Com isso verificou-se que a capacidade de manobra nesses trechos críticos garantiria completamente a segurança para a navegação, evitando o choque com as margens. Então é importante dizer que buscou-se uma alternativa tecnológica e com isso garantiu-se a segurança da navegação e a eficiência nesse transporte hidroviário de cargas. Além das condições de manobra, também foram analisadas as condições operacionais, uma vez que a gente fala de um sistema logístico fechado de transporte de cargas entre Paratudal e Porto Esperança. A gente tem esses 3 trechos, então aqui são ilustrados como funcionaria essa navegação ao longo desses trechos. Então no trecho 1 a gente tem um comboio com 3 barcaças, esse comboio vai ser carregado no terminal portuário Paratudal, com commodities agrícolas, por exemplo.
ele vai descer para jusante na hidrovia até chegar a Porto Conceição. Nessa localidade, então, está prevista um local de desmembramento dessas composições e amarração dessas barcaças em boias que são previstas para serem implantadas na região. E na sequência faz-se o reacoplamento dessas barcaças e formando-se então um comboio do tipo 2, né, que vai navegar no tramo 2, no trecho 2, com um empurrador do tipo E2. Então, uma vez que faz esse reagrupamento dessas composições, dessas barcaças, o comboio então desce a hidrovia com 6 barcaças, chega a Ponto do Morro, onde é feito um novo acoplamento para então prosseguir-se viagem pelo trecho 3. Então, chegando-se por fim a Porto Paraíso, em Porto Esperança, faz o descarregamento dessas barcaças e a montagem desses comboios novamente com barcaças vazias, as quais sobem novamente a hidrovia. Vale destacar aqui também que essa logística operacional ela deverá ser alvo de uma organização minuciosa, evitando conflitos entre esses comboios, mas que tudo isso é possível através de sistemas que já estão disponíveis, que já são utilizados. Destaca-se ainda que em Paratudal será feito o abastecimento dessas embarcações, principalmente esses empurradores do tipo 1, né, onde serão abastecidos com diesel, e troca de tripulação também nessa localidade, enquanto em Porto Esperança será feito o abastecimento dos empurradores do tipo E2, os quais utilizarão gás no seu sistema de propulsão. Será um sistema de propulsão gás elétrico que não será baseado unicamente em diesel, mas tem esse componente ambiental que será através da utilização de gás, que já é uma matéria disponível na região. Então, ao analisar-se então, essa segurança da navegação ao longo de toda a hidrovia, foram identificados quais seriam as principais restrições para a navegação e, com isso, identificar-se quais seriam as ações necessárias para vencer essas restrições. Então, quais seriam as restrições principais que foram elencadas? Restrições de profundidades, restrições de raios de curvaturas, ou seja, curvas muito fechadas, né, com um raio muito pequeno, e as larguras. No caso das larguras, vale destacar que, apesar de alguns trechos apresentarem estreitamentos, essas larguras são amenizadas pelas formas das margens e pela presença de vegetação flutuante, a qual permite uma permeabilidade da água no sentido horizontal e atenua o efeito das ondas que são causadas pela passagem dessas embarcações. Então, em função dessas restrições que foram elencadas, foram identificados, através de uma análise de riscos, uma análise de probabilidades, quais seriam os possíveis acidentes que poderão acontecer nessa navegação. Então, entre os possíveis acidentes foram elencados choques com margens, choques com o fundo do rio, ou seja, o encalhe dessas embarcações, e a própria colisão entre embarcações. Então, em função dessas análises de risco que foram realizadas, foram propostas medidas com o objetivo de minimizar esses riscos como requisito de projeto e evitar a ocorrência desses acidentes. Então aqui a gente traz uma tabela onde são elencados os 3 tipos de acidente e as medidas visando evitar a ocorrência desses acidentes. Então, no caso, por exemplo, dos choques com margens, o que foi proposto é justamente esse dimensionamento adequado dos comboios, que é baseado nesse estudo que foi elaborado. Então, diversas alternativas foram estudadas até que se chegou na alternativa ótima com um melhor dimensionamento. Além disso, a questão do sistema de propulsão e de manobras eficientes, ou seja, com a adoção do ball boat, que será utilizado especificamente no comboio do tramo 1, houve um ganho significativo em termos de manobrabilidade e capacidade de giro, evitando então esse choque com as margens. E nos trechos mais críticos, com maiores sinuosidades, estão ainda previstas reduções de velocidades desses comboios, visando aumentar a segurança no tráfego. No caso dos choques com o fundo, os encalhes, estão previstas a adequação dos calados aos níveis d'água em cada um dos trechos de acordo com a estação do ano, por exemplo. Então a gente tem na época de cheias profundidades maiores disponíveis na hidrovia, onde os comboios vão poder trafegar com capacidade máxima, enquanto na época de estiagem, em função da redução da lâmina d'água, é possível que esses comboios sofram uma alteração de capacidade, adequando-se então às profundidades disponíveis na via natural, sem a necessidade de dragagens de aprofundamento adicionais.
Além disso, são previstos sistemas de informação e previsão de profundidades ao longo da hidrovia. Alguns desses sistemas já existem. Existem, por exemplo, sistemas de previsão conduzidos pela Embrapa e pela CPRM. A redução de velocidades nos trechos mais rasos visa ainda evitar a ocorrência de afundamento paralelo, que é o fenômeno do squat, conforme a gente vai apresentar na sequência. Em relação à colisão entre embarcações, sugere-se uma regulamentação desses cruzamentos e de ultrapassagens de comboios, com o objetivo de identificar quais são os pontos onde esses cruzamentos são permitidos com segurança e os pontos onde eles devem ser evitados. Para isso, está prevista uma comunicação adequada e obrigatória entre as embarcações em trânsito, principalmente utilizando sistemas como rádio e sistemas de acompanhamento de rotas das embarcações que navegam, visando identificar a posição de cada uma delas em tempo real e prever quais seriam esses pontos de cruzamento. Além disso, é importante garantir a parada de emergência em distância adequada, ou seja, uma vez que se vislumbre um obstáculo na via navegável, será necessário garantir que a composição seja capaz de parar totalmente, evitando a colisão com esse obstáculo. Então, para isso, foram realizados testes, nos tanques de prova e foram gerados gráficos para cada tipo de composição e para cada circunstância de profundidades e velocidades das águas. Aqui a gente traz um exemplo do trecho 1, com comboio formado por 3 barcaças, carregado com 2,44 m de calado, ou seja, capacidade máxima, onde se observam as distâncias de paradas em função da velocidade desenvolvida pela composição. Ou seja, quanto maior a velocidade do comboio, maior será a distância de parada dessa composição. Então o que a gente vê é que as distâncias de parada são da ordem de 2 a 3 vezes o comprimento da embarcação, o que em termos de segurança à navegação é bastante adequado. Então, no caso aqui dos comboios do trecho 1, navegando uma velocidade da ordem de 6 a 7 km por hora, que é o que se espera no trecho, a gente tem distâncias de parada aqui variando de 250 a 300 metros. Falando um pouco sobre os efeitos hidrodinâmicos da passagem desses comboios em águas restritas, que é o caso da via fluvial, a gente tem basicamente 3 efeitos que acontecem, que são comprovados em função da passagem dessas embarcações. A formação de ondas, que é gerada pela passagem do comboio, ondas essas que se propagam em direção às margens. O fenômeno do squat, que é o afundamento paralelo da embarcação à medida que ela aumenta a sua velocidade, ou seja, quanto maior a velocidade, maior é o afundamento da embarcação em função dos efeitos hidrodinâmicos e da distribuição de pressões no casco da embarcação. E a suspensão dos sólidos presentes no fundo, no leito do rio. Então, em função da atuação dos propulsores e das hélices do empurrador, a gente tem uma maior turbulência na coluna d'água que causa, então, uma tensão de cisalhamento no fundo que provoca a suspensão desses sedimentos. Então aqui a gente traz um gráfico referente ao fenômeno do squat, que é esse afundamento paralelo do comboio, ou seja, quanto maior a velocidade, a gente traz aqui curvas em azul, vermelho e verde referente a profundidades de 3,5 metros, 4 metros e 5 metros. E à medida que se aumenta a velocidade, a gente tem um afundamento maior. Aqui nessa tabela da direita a gente traz um exemplo no caso do trecho 1, para uma profundidade de 3,5 metros, um comboio, por exemplo, navegando uma velocidade de 8 km por hora, a gente tem um fenômeno de squat, ou seja, um afundamento da ordem de 10 centímetros. Vale destacar que mesmo com esse afundamento de 10 centímetros, fica garantido um pé de piloto resultante, para esse exemplo, na ordem de 96 centímetros, ou seja, uma margem de segurança entre o leito do rio e o fundo do casco da embarcação de 96 centímetros, o que é perfeitamente seguro do ponto de vista da navegação, evitando, portanto, os encalhes desse comboio. Em relação às ondas geradas pela passagem desses comboios, é importante dizer que foram também realizados estudos baseando-se em formulações já consagradas do Corpo de Engenheiros do Exército Americano. Aqui a gente traz curvas ilustrando a variação dessas alturas de onda em função da velocidade para as duas composições do trecho 1 e do trecho 2. Então, citando um exemplo aqui para o comboio mais crítico, no trecho 1, representado pela cor vermelha, numa velocidade de 7 km por hora, a gente tem uma geração de ondas da ordem de 9 centímetros.
é importante dizer que essas ondas geradas pelo comboio nessa configuração de navegação da ordem de 9 centímetros, ela vai ter uma energia muito baixa, que ao se propagar para as margens vai ter um efeito bastante irrisório em termos de potencial de erosão. Em contrapartida, a gente traz aqui alguns dados referentes à passagem de voadeiras, que são representados por esses quadrados laranjas, que demonstram que em função da maior velocidade das voadeiras, elas causam ondas maiores do que as ondas causadas pela própria passagem dos comboios. Então, no caso das voadeiras, com velocidades de 8 a 10 km por hora, a gente tem ondas da ordem de 13 a 14 centímetros, ou seja, a gente tem uma frequência maior de voadeiras na região de estudo, da passagem dessas embarcações de menor porte, e as ondas causadas por essas embarcações são maiores do que as ondas causadas pelos comboios. Então a gente trouxe essa informação porque é importante desmistificar essa questão e trazer dados científicos aqui para comprovar até que ponto realmente os comboios poderiam afetar em relação às ondas causadas pelas suas passagens. E por fim, falando um pouco sobre os sedimentos em suspensão, alguns estudos científicos já foram realizados. Aqui a gente traz uma referência onde foi comprovado que uma embarcação de recreio ela é capaz de causar a suspensão de sedimentos numa intensidade muito maior do que a passagem de um navio cargueiro. Então essa suspensão de sedimentos ela provoca um aumento da turbidez da água naquela localidade onde passa essa embarcação, precisamente na zona de influência dos seus propulsores, né? E essa suspensão ela vai se manter por um determinado período, da ordem de 10, 15 ou até 20 minutos. Passado esse tempo, essa suspensão de sedimentos ela encerra, ou seja, esses sedimentos de suspensão eles começam novamente a depositar no fundo do rio e a turbidez ela volta às suas condições naturais. O que a gente tem o objetivo de mostrar aqui é que justamente os comboios eles deverão passar numa frequência muito maior do que embarcações de recreio que já passam pela hidrovia e numa velocidade muito menor, ou seja, a sua influência sobre a suspensão de sedimentos do fundo, apesar dela ocorrer e ser comprovada em função do acréscimo da tensão desse desalhamento no fundo, ela será limitada a um período de 15 a 20 minutos em cada ponto afetado pelos propulsores dos empurradores. No entanto, o seu efeito é muito menor em comparação com a passagem de embarcações de recreio ou de voadeiras. Então, levando todas essas limitações, essas restrições do canal natural de navegação, foram definidas para cada condição, para cada trecho e para cada condição de navegação, quais seriam as velocidades máximas permitidas para essas composições. Então, por exemplo, no trecho 1, em navegação normal, com comboio formado por 3 barcaças, está prevista uma velocidade máxima da ordem de 9 km por hora. Porém, foram identificadas realmente zonas onde as margens elas são mais sensíveis a ondas, ou seja, existe um maior potencial de erosão. E, em função disso, recomenda-se fortemente que nesses locais ocorra uma diminuição da velocidade dessas embarcações. Então tudo isso é mapeado com o objetivo de minimizar qualquer interferência no meio ambiente e, além disso, garantir a segurança da navegação. É importante dizer que com todas essas velocidades que foram previstas em diferentes trechos ao longo da hidrovia, fica garantido o atendimento à demanda de transporte de cargas prevista pelo terminal portuário. Então nessa tabela a gente traz uma previsão da movimentação no terminal portuário Paratudal ao longo das suas fases, iniciando com 600 mil toneladas por ano e ao final em operação plena com 5 milhões de toneladas por ano. E aqui uma previsão de cruzamentos em cada trecho, trecho 1 e trecho 2. Por exemplo, na fase inicial a gente teria um comboio em operação, com uma frequência de aproximadamente um comboio por dia, passando num determinado ponto da hidrovia. E numa fase de operação plena, com 5 milhões de toneladas, a gente teria então 8 comboios operando, com uma frequência de passagem em um determinado ponto da via da ordem de 11 passagens por dia. Ou seja, a cada 2 horas, 2 horas e 10, a gente vai ter a passagem de um comboio em um determinado ponto da via. É importante dizer ainda que,
essa configuração de comboios, de capacidade de comboios e de cruzamentos foi otimizada de modo a garantir um maior transporte de cargas, ou seja, com comboios com maior capacidade, evitando-se assim uma grande frequência de cruzamento de comboios. Ou seja, se eu utilizasse a composição do tipo 1, por exemplo, formada por 3 barcaças, para toda a hidrovia, nesse trecho previsto de navegação, a gente teria uma quantidade de cruzamentos muito mais intensa, e reduzindo, portanto, tanto a economicidade no transporte de cargas e também aumentando os riscos ao meio ambiente. Então isso foi levado em consideração ao se prever e se estudar essa configuração ótima, vamos dizer assim, em relação a comboios diferentes para cada trecho, com capacidades diferentes, minimizando a interferência no meio ambiente. Então, por fim, gostaríamos de concluir dizendo que essa demanda de cargas prevista em cada uma das fases do empreendimento poderá ser transportada com as condições naturais do Rio Paraguai, ou seja, mantendo-se as dragagens de manutenção na hidrovia que já são realizadas pela EIPAR e que são regulamentadas através da licença de operação vigente de 98. Não serão necessárias, então, para essa navegação dessas composições que foram estudadas, obras adicionais, como, por exemplo, a retificação de curvas, ou aprofundamento do canal de navegação, ou alargamento em determinados trechos. Isso não será necessário, basta que se mantenham as condições naturais de navegação exigidas e regulamentadas pela licença de operação vigente no âmbito do IBAMA. As soluções propostas elas demonstram a sustentabilidade da navegação e demonstram ainda essas preocupações com as questões ambientais, conforme foi apresentado, principalmente levando em consideração a presença do Pantanal, ou seja, esse bioma tão sensível e tão rico que deve ser preservado. Então, entre as soluções, a gente repete aqui mais uma vez, o sistema de propulsão gás elétrico que está previsto para utilização nos empurradores do tipo E2, que serão utilizados no trecho 2 e 3. Com isso, tem-se um ganho ambiental, uma vez que você reduz a emissão de poluentes e reduz a emissão então, de gases de efeito estufa. A maximização do porte dos comboios, ou seja, essa otimização dos comboios para cada trecho, visando a redução do número de viagens e minimizando os impactos sobre o meio ambiente. E por fim, a adoção dos empurradores de proa Ballboat, no tramo 1, que seria o trecho mais crítico à navegação, e que aumentaram substancialmente a capacidade de manobra dessas composições, permitindo a navegação segura em todo o trecho. Então gostaríamos de agradecer aqui, em nome da equipe que elaborou o estudo de impacto ambiental do terminal portuário Paratudal, a presença de todos. Nos colocamos à disposição para sanar eventuais dúvidas e passamos a palavra ao mediador que dará continuidade à apresentação do evento.